Olá, pessoal. Deus realmente criou um bom instrumento. Não existe um instrumento melhor do que a voz. Todos os dias que eu escuto o coral Graças, eu fico tocado. Como será que eles podem criar tais notas? Isso me deixa muito emocionado. E antes de eu dar minha pregação, a gente escuta o coral Graças e depois a gente começa com a minha pregação. Hoje vamos ler a palavra de Mateus, capítulo 21. Por favor, abram em Mateus, capítulo 21. Vamos ler do versículo 21, capítulo 21, versículo 33 ao 46. Se vocês acharam, eu vou ler. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o verdadeiro herdeiro. Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Na Bíblia, há muitas histórias que nós não conseguimos compreender. Então, porque pensamos que nós conhecemos a nós mesmos melhor do que outras pessoas, mas na verdade não nos conhecemos. As pessoas não conseguem imaginar que fariam tais maldades. Por 10 anos eu fui para o presídio e eduquei os presidiários e passei um tempo com eles lá. Então, por 10 anos, toda segunda-feira à tarde eu passava o meu tempo no presídio. Então, eles, embora estivessem no presídio, eles pensavam que eles não eram pessoas que não acabariam na prisão. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente inicia a nossa vida espiritual, a maioria das pessoas não conhecem exatamente a sua pessoa. Deus falou para o povo de Israel no Egito: Se vocês cumprirem todas as minhas palavras, serão abençoados. Não existe nenhuma pessoa dentre os seres humanos que possa cumprir todas as palavras de Deus. Mas o povo respondeu para Deus que tudo que ele dissesse eles fariam. E
Todos deles acabaram quebrando a lei de Deus. Isso mostra que a gente não conhece a nossa pessoa exatamente. Embora a gente leia, saiba a palavra de Mateus capítulo 21 sobre o dono da vinha. Na verdade, é uma história sobre nós. Mas a gente pensa, não, eu não sou essa pessoa tão má assim. Mas, uma vez que a gente olha para a palavra da Bíblia, descobre a nossa pessoa, a vida espiritual se torna mais fácil e tranquila. Tem uma senhora que eu conheço e ela é muito bonita e ela também foi bem educada e também foi muito educada. E um dia ela estava andando no seu vilarejo e tinha um jovem que era doente, que era coxo. E era um jovem que, para poder andar, ele tinha que retorcer todo o corpo com muita dificuldade. Era difícil olhar para ele. E quando essa jovem olhou para ele, ela pensou: ai, coitado. Ah, ele deve se sentir desconfortável. E ela o viu uma, duas vezes. E de repente, que coração ela teve? Se por acaso eu me tornar a esposa dele, eu vou me tornar a sua perna, eu vou viver com esse homem e ele vai ser tão feliz. Então, se o meu marido ficar feliz, automaticamente eu ficarei feliz. Ela simplesmente pensou isso um dia. Porque vendo que a sua irmã brigava com o marido dela todos os dias. Se eu me tornar no marido daquele homem, ele vai ficar tão feliz. E se o meu marido ficar feliz, eu também vou ficar feliz. E daí que ele tem problema na perna? E daí se ele é pobre? E desde aquele tempo, aquela perna com problema, com dificuldade de andar, ela começou a só pensar nele. Se eu me casar com ele, esse homem vai ser muito feliz. Então, pouco a pouco, o coração dela começou a se lembrar dele. Todo momento que ela tinha o tempo para andar, ela via ele, ficava feliz no coração. E depois de um ano, essa mulher acabou amando esse homem profundamente. E um dia ela falou para a mãe dela: Mãe, eu tô me pensando em me casar. E a mãe se assustou. Ah, você tem um namorado? O que que ele faz? Onde que ele vive? Não, mãe, não é isso. Eu só pensei uma vez. Ah, você nunca o encontrou? Ah, eu só vi de longe. Mas quem é ele? Onde que ele vive? O que que ele faz? A mãe estava muito curiosa. Não, mãe, não é isso. Tá, então fala. Você tá falando que quer se casar com ele. Não, mãe, eu só pensei. Tá, mas me fala, quem é que você tá pensando? E ela falou: Sabe aquele jovem aqui no nosso vilarejo que tem um problema na perna? E a mãe se assustou. Você tá brincando comigo?
Não, mãe, eu só pensei. Você tá louca? Por que que você vai querer casar com um homem assim, deficiente? Não, mãe, eu só tava pensando. Você tá brincando comigo? E como a filha já estava na idade de casar, e ela estava esperando por isso. E quando a filha falou que gostava daquele homem, ela se assustou. Mas e daí, mãe, se ele tem deficiência na perna? E daí se ele é pobre? E daí se ele não teve educação? Se eu me tornar a esposa dele, ele vai poder ficar muito feliz. Se ele ficar feliz, eu também vou ficar feliz. Então, a minha irmã também se casou com um homem, sempre tá brigando, vai ser melhor do que isso. Ela falou pro pai. E desde então, naquela casa teve um grande problema, explosão. A mãe e a filha tentaram, a mãe e o pai tentaram convencer a filha, mas ela falou: "Eu não quero um homem bom. Se eu me tornar na esposa daquele homem, então ele vai ser tão feliz. E se meu marido estiver feliz, eu também vou estar feliz." E um dia, essa mulher foi para casa desse homem. E eles ficaram assustados. O que que você veio fazer aqui? Ah, tem algo que eu quero falar. E junto com o homem, o marido, quer dizer, o pai, a esposa, ela falou: "Olha, eu não sei se tudo bem eu falar isso, mas eu tô com a idade de me casar e eu quero me casar com ele. Eu gostaria de tê-lo como meu marido e quero viver o resto da minha vida por ele." E os pais dele se assustaram. "Moça, isso não faz sentido. O nosso filho tem deficiência, ele não tem dinheiro, não conseguiu estudar e também não tem emprego. E qual o problema disso?" Eu sei disso tudo, mas eu tenho o coração de amar esse homem. Eu quero me tornar na esposa dele e quero viver a minha vida inteira servindo a ele. Então, superficialmente, aquela família estava contra isso, mas por dentro estavam felizes. E às vezes a gente podia ver a felicidade naquela casa, sorriso, todo mundo ficou feliz. E teve um momento que eles acabaram se casando, ninguém da família dela apareceu no casamento. Eles tiveram um pequeno casamento e eles começaram a viver dia a dia feliz. E pelo café da manhã, toda a família se reunia para comer junto. E depois que eles tomavam o café da manhã, eles não conseguiam se levantar e ficavam conversando, rindo. E quando a Nora falava, eles davam risada. Realmente, eles estavam muito felizes. E essa mulher pensou: e daí se a gente é pobre? E daí se ele tem deficiência na perna? É só a gente ser feliz. Não existe uma família mais feliz que a nossa, não é? E quando ela falava, todo mundo dava risada. Ah, então sempre tinha felicidade naquela casa. E não dava para comparar com nenhuma outra casa, por isso que eles estavam felizes e felizes e felizes. E eles esperavam com que essa felicidade durasse por muito e muito tempo. Mas
Essa felicidade não durou muito tempo. Por que será? Por que essa felicidade não durou muito tempo? Se a gente viver uma vida feliz no mundo, o diabo fica com ciúmes e não consegue ver isso. E o diabo faz de tudo que pode para quebrar essa felicidade. Eu não sei quem falou isso, mas eu acho que seja isso. E alguns meses se passaram e eles estavam tão felizes e eles se amavam. E embora o marido fosse deficiente, ele não se sentia deficiente e eles se amavam. E o marido também estava tão feliz. O sogro, a sogra, a cunhada, todos estavam felizes. É como se a felicidade estivesse florescendo naquela casa. Mas, infelizmente, todo mundo queria que essa felicidade durasse por muito tempo. E todo mundo pensou que não aconteceria nada. Mas depois de alguns meses, essa felicidade começou a se quebrar. O que aconteceu? Um dia, a sogra chamou a sua nora. Olha, a sogra falou: até agora eu que tenho feito as compras para fazer a comida em casa, mas a partir de hoje você vai para a feira e compra as coisas para a gente fazer comida. E assim a sogra deu sua cesta de compras e também um dinheiro para Nora comprar. E a Nora falou: sim, sogra, estou indo. Depois de se casar, por alguns meses ela não tinha saído de casa. E a Nora, enquanto ela estava indo para o mercado, ela estava tão feliz, ela estava tão clara, alegre. E essa mulher sempre pensou assim: ser deficiente da perna não tem problema, ser pobre não é problema. Mesmo assim, eu sou feliz. Vem alguém, quem é mais feliz do que eu, aparece. E ela pegou a cesta de compras e foi. A primeira coisa que ela pensou: antigamente eu vivia muito bem na minha casa, mas como a família do meu marido é pobre, então eu tenho que economizar dinheiro. E aí, sorrindo, ela foi para a feira e foi comprar verdura e perguntou quanto é isso. Ai, tio, não pode dar um desconto? Ai, é que eu não tenho muito dinheiro. Ai, dá um desconto, por favor. E assim, o vendedor dava um desconto, ela comprou verduras, comprou ovo, comprou peixe. E depois de 2 e 3 horas comprar, ela pegou todas as compras e estava voltando para casa com toda a felicidade. Ai, se a gente cozinhar essa comida, o sogro vai gostar. Ai, eu comprei isso porque meu marido gosta de comer isso. E pensando nisso, cheio de felicidade e alegria, ela foi para casa. E na frente, no portão, o marido estava esperando. Ah, você estava aqui fora. Mas o olhar do marido não era bom. Ah, que foi? Ah, cala a boca! Por que que você tá bravo? Aconteceu alguma coisa? Cala a boca e entra no quarto!
Ai, não fica bravo. Isso me dá medo. E cala a boca! E ela entrou no quarto e fechou a porta. E o marido perguntou para a esposa: Onde você foi? "Oh, eu fui pra feira, você sabe. Quem você encontrou lá? Encontrar quem? Você não encontrou ninguém? Sim, me encontrei com um vendedor de verdura. E quem mais você viu? Ah, eu vi o vendedor de ovo. E quem mais? O vendedor de peixe. E por que você demorou tanto? Ai, eu tava pedindo desconto. E quem mais? Ah, não vi mais ninguém. Ai, você tá me dando medo, não fica bravo. Cala a boca! Quem você foi ver? Fala a verdade! Ver quem? Não fica bravo! Você tá mentindo pra mim? E ele abriu a porta. E naquele tempo, como se usava lenha, bem na frente tinha um quarto e tinha o atiçador bem comprido, né, para pegar aquelas lenhas. E aí ele pegou aquele atiçador. O que tá acontecendo? Querido, o que você tá fazendo? Como você se atreve a mentir pra mim? Pá, pá, e começou a bater. Começou a ficar com hematomas pretos no braço. E a mulher tava apanhando com aquele atiçador de ferro, mas ela não sentia dor. Que é isso que tá acontecendo? Que tá acontecendo? Nós éramos felizes. Que tá acontecendo? Nós éramos felizes. Eu te segui até aqui. Todo mundo me impediu, mas eu vim até aqui só olhando pra você. Mas o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Ela não tinha como segurar o coração dela. E quando a mulher abriu a porta e saiu da casa para ir para a feira, qual foi o pensamento que entrou no coração do marido? A minha esposa é muito boazinha. Ela é muito pura. Ela é muito boazinha e ingênua. Por isso que ela se casou com um homem como eu. Se ela sair se encontrar com um homem bonito, alto, bonito, um deficiente da perna como eu, ela não vai mais me querer. Então ela vai seguir aquele homem. Entrou esse pensamento nele. Não, a minha esposa não é assim. Ela não faria isso. Mas continuamente esse pensamento surgia. Com aquele rosto que sorri bem. Ele ficava imaginando a esposa sorrindo para um homem bonito. Isso deixava ele louco. Com um homem bonito. Só de pensar que eles se sentariam num restaurante comendo e rindo, isso deixava ele louco. E ele ficou imaginando sua esposa segurando a mão de um homem alto, entrando no hotel. Isso deixava ele louco. Embora ele dissesse não, não, mas ele não podia controlar seu coração. E ele pegou um atiçador e começou a bater, bater na sua esposa. E a esposa simplesmente estava apanhando. O que está acontecendo aqui? Nós nos amávamos.
E eu dei tudo pelo meu marido. Eu não acredito. E depois de apanhar por um tempo, ela ficou assustada. Querido, querido, desculpa, eu que errei. Desculpa. Desculpa. Ai, o marido pensou, eu bati na minha querida esposa. E essa mulher não conseguia escutar nada. Desde então, o barulho de sorriso acabou naquela casa. Depois do café da manhã, antes eles ficavam conversando, rindo, se divertindo, mas a mulher não falava nada. Ela simplesmente pegava os pratos sujos, lavava a louça. E depois toda a família se separava, cada um pro seu quarto. E essa mulher, sempre que tinha tempo, ficava olhando pro nada. E a sogra e o sogro não podiam falar nada, não sabendo o que a sua nora estava pensando. E a nora não podia mais sair. Mas quando ela saía e voltava para casa, ele pegava o atiçador e ela apanhava. Cada dia ela estava vivendo essa vida miserável. E depois de alguns anos, essa senhora veio para nossa igreja e nós escutamos esta história. Um dia ela falou na sua casa, sogra, sogro, e com o marido ali, sogro, sogra, sinto muito. Eu pensava que se eu me tornasse na esposa desse homem, eu pensava que ele seria feliz. E se meu marido ficasse feliz, eu pensava que eu também ficaria feliz. Eu queria viver uma vida feliz e alegre o resto da vida. E esse homem, por mais que eu me tornei na esposa dele, ele está atormentado com isso, está sofrendo. Eu nunca tinha imaginado que seria assim. Por que você não confia em mim? Eu me encontrei com muitos homens bons, mas eu não quis eles, por isso eu vim até você. Por que você está duvidando de mim? Sogra, sogro, peço mil desculpas, mas eu queria que o meu marido fosse feliz. Mas por minha causa ele está sofrendo. Eu vou sair daqui. Eu tô tão triste com isso. E o marido falou: Ah, querida, desculpa. Eu tava louco. Eu não quero fazer isso, mas eu não consigo. Eu não sei por que que eu fico agindo dessa maneira. Sem você eu não consigo viver. Mas eu posso aguentar tudo, ela falou. Mas por que você não confia em mim? Eu encontrei muitas pessoas boas, mas eu não quis nenhum deles. Eu gostei de você, porque eu gosto de você. Mesmo que os meus pais quisessem me impedir, eu vim até você. Mas por que você não confia em mim? E depois disso também. O marido pegou novamente o atiçador e ele ficava insano. E a esposa não ficou mais quieta. Ela segurou o atiçador
E ela falou: Eu te disse que você continuaria fazendo isso, mesmo você falando que não ia mais fazer. Por que você tá fazendo isso? Por quê? Por que você faz isso? Você falou que não ia mais fazer, mas por que você faz? No final, a esposa partiu de casa. E nunca mais ela se encontrou com o marido. E ela não sabe como ele está vivendo agora. Quando a gente vai para o presídio, a gente se encontra com muitos criminosos. Mas o estranho é que as pessoas não conhecem muito bem o seu coração. As pessoas que jogam jogo de aposta, mesmo perdendo dinheiro todos os dias, mas eles pensam que dessa vez eu vou ganhar, porque eles querem ganhar. Então eles acreditam que vão ganhar. Por isso eles jogam jogo de aposta e eles perdem. Mas eles pensam, agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Os criminosos, entrando no presídio uma, duas vezes, tem muitos deles que vivem a vida inteira na prisão. Dessa vez eu não vou ser pego. Se eu fizer assim, com certeza eu não vou ser pego. Não vou ser pego. E é pego. E vai pra prisão. E depois de 3, 4 anos, sai. Dessa vez eu não vou ser pego. Dessa vez vai dar certo. Ninguém vai saber. Por isso, tem muitas pessoas que vivem a vida inteira na prisão. Por quê? Porque todas as pessoas são enganadas por si mesmas. Por quê? Porque elas não se conhecem. Se eu fizer assim, eu acho que minha vida espiritual vai ser boa. Eu vou cumprir bem. Se eu cumprir bem os mandamentos, orar. Elas pensam que elas vão ter uma boa vida espiritual. E se eu não cometer pecado, ser fiel, minha fé vai crescer. Mas as pessoas não são assim. O problema é que a maioria das pessoas vivem sem conhecer a si mesmas. As pessoas que se drogam dizem: Ai, quando eu quiser parar de me drogar, eu paro. Se eu realmente quiser, eu paro em uma semana. É o que eles pensam. É a mesma coisa com os alcoólatras. Ah, é só eu parar de beber uma vez. Ah, se eu quiser parar, eu paro a qualquer momento. Mas as pessoas não conseguem. Nós lemos Mateus capítulo 21. É a palavra relacionada ao dono da vinha. No mundo existem muitos pescadores, mas existe dois tipos de pescadores. Tem o pescador que tem o seu próprio barco e tem o pescador que não tem o seu próprio barco. Mas os pescadores que têm seu próprio barco, ai, quando tem tempestade eles não precisam ir. Somente num clima bom, eles vão lá pegar o peixe e com isso eles comem e vivem bem. Mas os pescadores que não têm seu barco, porque eles não têm um barco, porque eles não conseguem pescar peixes, eles têm que alugar o barco de outras pessoas para pescar. E como eles alugam o barco de outra pessoa, mesmo tempo estando bom ou ruim, eles têm que ir. E mesmo que tenha tempestade, eles têm que pegar o peixe. E quando eles pescam o peixe, eles têm que dividir na metade e a metade eles têm que dar para o dono do barco e o resto da metade ele tem que pagar o combustível, tem que pagar também pelos outros trabalhadores. Na verdade, não sobra muito. Então, todos os pescadores têm um sonho. Eu quero ganhar dinheiro e se eu comprar o meu barco, quando tiver tempestade eu não preciso ir e eu posso ficar com todos os peixes e eu vou viver confortavelmente. Eles têm o sonho de ter o seu próprio barco.
Mas o barco não é só 20, US$ 30. Eles têm que sofrer a vida inteira. E mesmo pegando muitos peixes, metade ele tem que dar pro dono do barco e ficar com metade, e pagar o combustível, e tem que pagar os trabalhadores que ele contratou. Então não sobra muito para ele. Por isso, os pescadores têm o sonho de ter o seu próprio barco. Eu também, um dia quero comprar meu próprio barco. E quero pescar no meu próprio barco. E vendendo tudo, eu quero viver confortavelmente. E quero comprar uma saia de nylon para minha esposa. Pessoal, é engraçado, mas hoje em dia ninguém usa saia de nylon. Mas quando pela primeira vez surgiu o nylon na Coreia, muitas vezes no interior, quando o marido e a mulher brigavam, a mulher falava: Você não comprou uma saia de nylon para mim. Mas hoje em dia ninguém mais usa saia de nylon. Porque eles dizem, se ela saia de nylon é tão confortável, você só lava, sacode uma vez e já sai toda a água. E naquele tempo, as pessoas tinham tanto orgulho de usar uma saia de nylon. Hoje em dia, ninguém vai usar uma saia de nylon, eles usam só pra como um lenço, né? Mas naquele tempo, todo mundo gostava. Realmente, o tempo mudou muito. Aqui fala sobre um marido. Esse homem, ele não tinha sua própria vinha, por isso ele era um lavrador e ele era um trabalhador contratado. E por mais que ele trabalhasse muito, o que ele conseguisse nessa terra, ele tinha que dar a maioria para o dono e ficar com um pouquinho. O sonho dele era ter a sua própria vinha, né? E ele viveu com muita dificuldade. E ele, na época da vinha ele, que tinha colheita, ele tinha que trabalhar muito. Na época do plantio, ele tinha que trabalhar muito. Então, esse marido, esse senhor, sempre vivia de uma forma muito pobre. E tinha um lavrador pobre sem a sua própria vinha. Mas um dia ele estava andando na frente da casa de um homem idoso e muito rico. E ele já tinha trabalhado para esse homem rico e ele o conhecia. Oi, tudo bem com o senhor? Ah, sim, tudo bem com você? Olha, eu tenho uma coisa que eu quero te falar. Por que você não vem para minha casa? Ai, você realmente quer falar alguma coisa para mim, com uma pessoa como eu? Oh, sim, eu quero te falar uma coisa. Você pode vir para minha casa? Ah, sim, eu posso ir a qualquer momento. E chegou a noite. Oi, o senhor está aqui? Sim, sim, pode entrar. E ele entrou. E falou: Pode comer. E você não jantou ainda, né? Ah, eu já jantei. Ah, tudo bem, não precisa ficar falando assim. Pode comer, eu já sei. Pode comer, pode comer. E o lavrador ficou tão grato. Ele comeu a comida. Olha, come mais. Isso não parece o suficiente para você. E ele ficou tão grato. E depois de jantar, você gostaria de beber? Ah, tudo bem. Ah, é que eu sempre depois de comer eu tenho mania de tomar. Ah, pega um copo aqui. E ele estava sendo tão bem tratado e ele começou a pensar profundamente. Por que será que esse senhor idoso está me tratando tão bem? Eu não sou ninguém, mas por que ele está sendo tão bom para mim? Ah, a gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, né? Eu não sei, não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Olha, sabe eu, tenho uma coisa que quero te falar. Assim, pode falar.
Assim como você sabe, eu sou amigo do rei daqui. Ah, sim, todos nós sabemos disso. E o rei me fez um pedido. Ah, é? Ah, o que é? Eu acho que eu vou ter que viajar para o exterior. Nossa, parabéns. Ah, sim, obrigado. Por isso, eu já organizei toda a casa, porque eu vou estar fora por alguns anos e eu não vou viver nessa casa. E como eu tenho que fazer o trabalho do rei, então eu vou ter que me mudar para ser perto do palácio do rei. E como eu vou ter que ajudar o rei por perto, eu vou ter que ficar perto do palácio do rei. Então eu preciso organizar a minha casa e tudo já está cuidado. Mas sabe a minha vinha? Sim. Ai, é muito gostosa, né? Aquelas uvas. Sim. Eu já vi muitas vinhas, mas eu nunca vi uma vinha que tenha uma qualidade tão boa quanto quanto a nossa uva. E também a fragrância é muito boa. Por isso, quando a gente coloca a nossa vinha para vender no mercado, vende que é que nem um trovão, é muito rápido. Então eu estava pensando, será que eu vendo a minha vinha? Mas não existe nenhum lugar do mundo uma uma vinha que tenha uvas tão gostosas e com boas fragrâncias. Então eu decidi não vender minha vinha. Por isso eu quero levar um bom vinho pro rei e também quando eu quiser beber, eu quero beber o meu vinho. Então eu pensei bastante sobre isso. E a outra vez eu vi você trabalhando zelosamente na minha vinha. Eu gostaria que você pudesse cuidar da vinha no meu lugar. E se você espremer as uvas, você vai poder ficar rico. Mas eu vou mandar os servos para você e anualmente você só precisa me mandar 20% do lucro que você tiver através dos meus servos. Porque eu sei que você tem vivido de uma forma muito difícil. Então, na verdade, eu tinha que receber 50%, mas se você viver de uma forma diligente, esforçada, eu vou dar essa vinha nas suas mãos. Então, você só tem que me dar 20%. E você pode cuidar bem da sua família, comprar boa comida para seus filhos, para sua esposa. Seria muito bom. E quando esse lavrador escutou isso, pensou: nossa, que sorte é essa? Senhor, quem sou eu para o Senhor conceder tamanha bênção para mim? Muito obrigado. Ah, isso, muito obrigado. Ou não haja assim, porque eu vivo bem, mas eu só quero pedir uma coisa: que você cuide bem da vinha. Eu já fiz a sebe, a torre, o lagar e também já tem como prensar a uva, tem muitos quartos aqui. E você só precisa se mudar para a vinha amanhã. E desde então você vai ser o dono da vinha.
O lavrador, ele ficou tão feliz. Senhor, muito obrigado. Com todo o meu coração, eu vou cuidar bem da vinha. Se o Senhor me mandar os seus servos, eu vou dar o quanto tenho que dar e vou enviar mais. Muito obrigado. Muito obrigado por permitir eu viver desse jeito. Ah, tudo bem. Agora pode passar bem. Ah, muito obrigado. Ah, muito obrigado, muito obrigado. Ele estava muito agradecido. E agora, senhor, eu vou indo. Tá bom, então se muda amanhã, tá? Ah, tem muitos quartos aqui. Dá um quarto para cada filho que você tem. Ah, obrigado, senhor. Ele estava tão grato e cantando. Ele estava meio bêbado e ele voltou para casa. Querida! Hoje aconteceu algo muito bom. Eu vou cantar uma vez. A vida é a vida de um peregrino. E a esposa estava tão feliz. Querido, o que aconteceu? Você nunca bebe. Ai, silêncio, silêncio. Se você não gosta, então tá, pode ir embora. Um monte de mulher boa vai vir me buscar. Não, para de brincar, querido. E naquela noite eles estavam tão felizes. E ele falou para a esposa: o dono da vinha deixou a vinha na minha mão. E até o dono da vinha voltar, aquela vinha é nossa. Com aquele lucro, a gente vai poder viver muito bem. Porque não tem uma vinha melhor do que aquela. E lá tem 8 quartos. Aquela casa vai ser nossa. A gente tem uma boa casa, um bom jeito para espremer as uvas. Agora não tem mais sofrimento para nossa vida. E eles se mudaram. E o dono foi para um país distante e eles estavam vivendo ali. E quando era a época da colheita, daquela vinha aquela fragrância tão agradável. E o cheiro da uva. Eles ficavam felizes, as crianças estavam felizes. E quando ele pegou uns trabalhadores, colocou a uva para espremer e eles começaram a pisar nas uvas. E quando eles pisavam, saía todo aquele caldo, aquele suco de uva, e eles colocavam os barris em cima da charrete, porque era tão bom o cheiro, todo mundo queria comprar. E ele ganhou tanto assim de dinheiro. Pela primeira vez ele pegou tanto dinheiro na mão. E ele comprou uma anchova para os filhos. E desde então, ele começou a colher as uvas, comprou boas saias para a esposa. Porque se ele estava ganhando tanto dinheiro com a uva, e um dia ele estava andando de charrete. Eles perguntaram: Nossa, onde você comprou? Ah, é uma charrete usada. Mas estava vendendo bem baratinho. E eu comprei essa charrete. Esse cavalo é bem forte. Então, quando a gente andar aqui dentro da vinha, a gente pode andar de charrete. O que eles comeram mudou, o jeito de se vestir mudou, o jeito de viver mudou. Da noite pro dia ficou rico. E agora os trabalhadores se prostravam diante dele, olá, olá, e davam um pouco de salário para eles, ficavam agradecidos. A vida dele mudou completamente. Mudou. E ele pensou: eu também tive época que viver daquele jeito.
Isso tudo é a graça do dono. Ele pegou os seus filhos e levou para o restaurante chinês. O que vocês querem comer? Pai, eu quero macarrão de tchajang. Traz o tchajang. E as crianças comeram. Nossa, nunca imaginei viver assim. Crianças, escutem bem o pai. Isso tudo é graças ao dono da vinha. Quando o Senhor vier, vocês têm que cumprimentá-lo bem humildemente, entenderam? Vocês têm que agradecer a ele. Se ele perguntar o que eu tenho, o que você está agradecendo, é porque o Senhor nos deu a sua vinha. Por causa do Senhor, nós estamos vivendo tão bem. Muito obrigado. Vocês têm que agradecer assim, tá bom? E quando ele fala alguma coisa, vocês têm que escutar bem. Eles tinham uma grande gratidão para com o dono. E depois de 1, 2 anos se passarem, ele se tornou muito rico. Vestia boas roupas, andava numa boa charrete. E se alguma coisa acontecia, ele ia resolver e as pessoas o reconheceram. E ele se tornou um grande homem e estava feliz. Isso tudo é graças ao dono. A gente tem que tratar bem ao dono. Ai, querida, é tão gratificante, né? O dono que nós temos. E passou-se o tempo. E ele estava bebendo e estava feliz. E à noite ele chegou em casa. E tinha umas pessoas na frente da porta da casa dele. Por que que esses homens estão parados na frente da casa de uma casa que nem é deles? Vocês, quem são vocês? Eu tô perguntando, quem são vocês? Ah, é que não é outra coisa, senão que o dono da vinha mandou a gente vir buscar o dinheiro dele. E nós estamos vendo se realmente aqui é. Ah, finalmente o dono da vinha mandou alguém para trazer, para levar, né, o dinheiro dele. Ah, sim, mas quem são vocês? Mas, pessoal, vocês estão aqui para pegar o dinheiro. Por que que vocês estão me tratando tão rudemente? Algo que ele nunca imaginou estava saindo da boca dele. Ah, mas o que nós dissemos? Oh, esse moleque, olha como você tá falando! Oh, você tem que experimentar isso, hein? Ele também se assustou. Mas eu não queria fazer desse jeito. Eu queria ser bom pro dono. Mas por que que você tá me batendo? Vamos conversar. O quê? Eu vou te quebrar no meio. Eu não consegui imaginar. Nossa, por que que eu tô fazendo isso? Eu quero ser bom. Olha aqui, o desprezo tem limite também. Não, a gente não nos entenda mal. A gente só veio buscar o dinheiro que você deve ao dono. Eu sei, já te escutei. Você pensa que eu sou estúpido? Você acha que eu sou bobo? Seus moleques. E ele não conseguia entender. Por que que eu tô agindo assim? Eu queria ser bom pro dono. Eu queria ser bom pro dono. Mas dentro dele estava saindo esse pensamento que ele nem imaginava. Ai, seus moleques, vocês não entendem o que eu tô falando? Não, não, calma, calma. O que que a gente fez de errado? O quê? Vocês estão falando até o final. Eu vou matar vocês.
E a esposa apareceu. Que foi, querido? Ah, esses moleques! Vocês vieram buscar o dinheiro do dono, então vocês vieram só fazer isso. O que é que vocês estão. Vocês não são dono. Ele não conseguia acreditar. Eu não queria agir assim. Eu queria ser bom pro dono. Eu estava agradecido a ele. Mas ele bateu. E um caindo, bateu a cabeça na pedra e morreu. E o restante fugiu. E ficou tarde da noite e ele falou com a esposa: Querido, por que você fez isso? Você falou que a gente tem que ser bom pro dono. Você falou que é muito. A gente tem que ter gratidão pra ele. Você tava parecendo um louco. Eu também não sei. Eu não queria agir assim. Eu realmente tinha gratidão. E realmente não tem ninguém como dono. Eu queria ser bom. Mas por que eu fiz isso? E o dono mandou mais servos. Moleques. Agora trouxe um monte de gente pra gente brigar mesmo, né? Ótimo! Também vou trazer mais gente. E ele trouxe mais gente. Vai, vem, vem, vem. Não, 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 não é isso. Que não é o quê, moleque? Você veio em grupo pra quê? Pra gente brigar, não é? Vai, vem. Ele também pensava, nossa, eu não queria fazer isso. Eu queria ser bom. Eu não queria fazer isso. Mas sem ele saber surgiu esse pensamento. E aí eles brigaram. E todo mundo fugiu. E o dono ficou muito triste. E não tinha mais jeito. O dono pensou e mandou o seu filho, seu único filho. O meu filho, eles vão respeitar. E aí veio o filho. Ah, veio o filho hoje. Ah, eu vim. Ah, é? E? Você veio pra lutar comigo, né? Não, o que que você quer dizer com isso? Não é isso que eu quero. Eu só vim aqui buscar o dinheiro do meu pai. O pai me mandou para buscar o dinheiro. Você pensou que eu ia ser maleável assim? Eu já tenho também o jeito que eu penso. Se você sumir, essa terra vai ser nossa, não é? O seu pai já tá velho e ele vai viver mais quantos anos? Então eu acho que hoje, por nós, você vai ter que morrer. O quê? Por que você tá falando isso? O meu pai foi bom pra você. Então você só precisa viver bem aqui nessa vinha. O pai falou que era só pra receber o aluguel. Ai, nossa, você tá falando que nem um anjo. Mesmo que tantos servos seus já morreram, você tá sendo tão generoso? Não, eu não sou tão bonzinho assim, senhor. Eu acho que você vai ter que morrer por nós. Vamos entrar? Eu vou te dar uma bebida e você morra depois de beber. E ele matou o filho do dono. Pessoal, essa história está na Bíblia. Vocês sabem por que aparece essa história na Bíblia? Nós, embora nós vivamos conosco mesmo, nós não conhecemos a nossa pessoa. Eu penso que se eu quiser parar de beber, eu vou parar de beber. Se eu não quiser mais me drogar, eu não vou me drogar.
As pessoas pensam, se eu quiser viver uma vida bondosa, eu vou conseguir ser bom. Tudo isso é mentira. As pessoas pensam, se eu tentar, eu posso cumprir os mandamentos e ser bonzinho. Essa história é a história que Jesus falou. Vem do coração do ser humano. Todos os dias um drogado diz que vai parar de se drogar. O alcoólatra diz todo dia que ele vai parar de beber. A pessoa que fuma fala que todo dia vai parar de fumar. O coração, eles falam, pensam que podem. Se eu quiser parar, eu paro. Se eu não quiser, eu só não beber. Tem um senhor que eu conheço e o pai dele morreu bebendo. Por causa da bebida, ele ficou doente. E o médico falou: se você continuar bebendo, você vai morrer. Se você tomar um gole, você vai morrer. Você tem que se lembrar disso. E ele foi para casa e depois do tratamento, os filhos vieram. Filhos, agora eu já estou curado da doença. E o médico falou que se eu beber, eu vou morrer. Eu não vou mais beber. Vocês também. Se vocês virem o pai bebendo, não me deixem beber. E assim ele parou de beber. E é o que ele falou para os filhos. Mas no outono daquele ano, o pai estava com um casaco de sair. Aquele casaco era o casaco de festa do pai. Pai, onde o senhor vai? Ah, eu vou para aniversário de 60 anos do meu amigo. Não, pai, não vai. Porque se você for, você vai beber. Ô, moleque, você acha que sabendo que se eu beber eu vou morrer, você acha que eu vou beber? Como você pode dizer isso pra mim? Mas, pai, eu acho que é melhor você não ir. Mas é aniversário de 60 anos do meu amigo. Não faz sentido eu não ir. É só eu não beber. É só comer outra coisa. Eu só tenho que me alegrar e festejar com ele. Tá bom. Mas mesmo assim, é melhor não ir. Ai, esses moleques, vocês pensam que eu não penso também? Vocês pensam que eu não sei me controlar? Eu só vou lá comer e vou voltar. Se eu beber, eu vou morrer. Você acha que eu vou beber? E o pai foi pra festa. No interior, a festa, o dia inteiro as pessoas comem, bebem, conversam. E ele foi e falou: olha, pessoal, eu não posso beber, não me ofereçam bebida, porque se eu beber eu vou morrer. Se eu quiser beber, vocês têm que me impedir. Vocês têm que dizer, não beba, tá? E eles estavam se divertindo na festa. E depois do almoço, eles colocaram as taças de bebida. Ó, me dá só um pouquinho assim. Beber só isso daqui não vai ter problema. Não, mesmo assim, é melhor não beber. Ai, você acha que se eu beber um golinhozinho assim, isso vai me matar? Não tem problema. Mas mesmo assim é melhor não beber. Não, não. E os amigos? Ah, ele falou pros amigos: ah, você acha que se eu beber só um pouquinho assim vai matar? E deram bem um tiquinho assim. E ele bebeu. Não tem problema. Ah, não tem problema não. Ah, eu acho que aquele médico mentiu. Eu acho que ele tá falando que eu não quer, que ele não quer que eu beba. Mas me dá só mais um pouquinho. Só um pouquinho assim. Ah, é melhor você não beber. Não tem problema. Só um pouquinho assim. Não tinha problema nenhum.
Esse médico, hein, não sabe de nada. Mentiu pra mim. Ele não quer porque ele não quer que eu beba. Ele disse que eu morreria, mas eu tô bem. Aquele médico me enganou. Ai, aquele cara lá. Vai, mais um pouquinho. E ele bebeu. Ah, não tem problema. Viu? Não tem problema. Ai, aquele médico, ele mentiu. Ah, me dá mais um copo. Ih, não tem problema. Tá tudo bem. E tomou 2 copos. 3 copos. Sem problemas. E chegou a noite. E quando tava pra acabar a festa. Ai, eu não tô me sentindo bem. Será que é porque eu bebi? Ai, minha barriga. Ai, minha barriga. Ai, eu vou morrer. Ai, minha barriga. E ele morreu. As pessoas são assim. Todos são assim. Porque eu não posso confiar em mim mesmo. Porque disseram que se ele bebesse, ele morreria. Então ele não queria beber. E ele pensou que não beberia. E os lavradores pensavam que se eles quisessem tratar bem o lavrador, o dono da vinha, eles tratariam. Isso não é história dos lavradores da vinha. Isso é a história de todos os seres humanos. Não tem ninguém que não seja assim. Mas muitas pessoas são enganadas. Se eu quiser parar de beber, eu vou parar. É só eu não fazer coisas más. É só eu não mentir. A partir de agora é só viver uma vida esforçada, cumprindo os mandamentos. Mas o que é importante aqui? O que Jesus Cristo nos fala? Não é que ele está falando para a gente tomar cuidado. Não é que ele está falando para a gente não beber. Ele está nos falando que a gente tem que ser crucificado com Cristo na cruz. Dentre os pregadores da nossa igreja, dos irmãos, as pessoas que receberam salvação e estavam tão felizes e alegres, eu vi muitos deles se corrompendo e caindo na dificuldade. A igreja que tem o verdadeiro evangelho, que eles estavam felizes, que receberam remissão do pecado, mas com mentiras eles falaram coisas falsas sobre a igreja. Eu vi muitas vezes isso. Escutaram o evangelho do servo de Deus, receberam a salvação, mas sendo enganados por Satanás, eles falam coisas mentirosas dos servos. Eu vi muitas pessoas assim. Mas o problema é que a gente não pode confiar na gente mesmo. Mas a maioria das pessoas, embora elas tenham cometido um pouco de pecado, elas pensam que são boas pessoas. Pessoal, todos vocês, se caírem na armadilha de Satanás, vocês somente podem pecar e fazer maldade. Assim como Judas Iscariotes, você pode vender a Jesus. E você pode se tornar uma pessoa muito má. Satanás nos engana. E se você for enganado, você pode se tornar no diabo. Mas as pessoas acreditam em si mesmas. Os lavradores pensaram, tem que ser bom para o dono. E eles pensavam que eles podiam fazer bem. Pessoal, isso é confiar em si mesmos. Satanás é muito mais inteligente que a gente. Todos os discípulos do Senhor o abandonaram, traíram a Jesus. E tem muitas histórias assim na Bíblia. Quando a gente lê o livro de Juízes,
O povo de Israel, crendo em Deus, quando estavam confortáveis, eles abandonaram a Deus, serviram a Baal, Astarode, e Deus deixou eles serem levados cativos e eles se arrependeram. Mas não muito tempo depois, eles de novo estavam servindo a outros deuses do mundo e se caíram no pecado. Isso é o ser humano. Mas as pessoas pensam que mesmo que outras pessoas sejam assim, eu não vou ser assim. É assim que todo mundo pensa. Por isso, se vocês confiarem em vocês mesmos, se vocês confiarem na sua pessoa, parece que agora não é assim. Mas você pode se tornar no escravo do diabo. Isso é a palavra de Jesus. É a palavra do dono da vinha. O dono da vinha, ele foi tão bom, né? Ele ele tinha tanta gratidão, porque ele vivia uma vida muito miserável e pobre, mas depois do dono da vinha, ele pôde viver uma vida boa, feliz, rica, e isso é graças ao dono. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu vi muitas pessoas recebendo perdão do pecado e se alegrando. E há muitas pessoas que queriam viver pelo Senhor. Em 1962, eu recebi o perdão do pecado e fui para a escola de seminário. Naquele tempo, entregou dentre os irmãos, as centenas deles. Todos eles tinham determinado e decidido viver somente por Jesus. Mas dentre eles não tem nenhum que esteja vivendo por Jesus. Todos eles fluíram para a carne, fluíram para o mundo, caíram no pecado. E assim, eles falam: ai, aquele irmão era assim, como se isso nunca fosse acontecer com ele. Ele pensa que ele pode fazer bem. Ele pensa que ele não vai ficar contra a igreja. Ele pensa que ele não vai se corromper. Mas todos são enganados por Satanás. Mas Jesus falou: quem quer que queira me seguir, negue-se. Negue-se. Por causa disso, crendo em Jesus. Ah, eu fui abençoado por Jesus, tenho que servir a Ele bem, tenho que viver por Deus. Então, muitas pessoas começam com esse coração. E isso se torna problema. Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que me negar. Em 1962, quando eu estava no seminário, tinha muitas pessoas muito melhores do que eu. Mas eu não sei onde eles estão agora. Realmente. Uma coisa que eu sei é que se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Se eu seguir meu pensamento, eu vou fracassar. Às vezes surge um pensamento bom, parece que vai dar certo, mas isso é o meu pensamento ou será que é a vontade de Deus? Eu não acreditei mais em mim mesmo, mas mesmo assim, às vezes tem momentos que eu acredito em mim mesmo e tem muitas vezes que eu cometo erros. A maioria das pessoas pensam que estão felizes porque receberam a salvação, assim como aquele homem que ganhou uma esposa tão boa. E embora ele amasse a sua esposa, mas porque entrou um pensamento, ele ficou louco. Ele não conseguia aguentar. O espírito mal trabalha dentro de vocês
E se colocar um pensamento em vocês, vocês somente podem se tornarem pessoas más. Mesmo recebendo o perdão do pecado, você somente pode se corromper. Ah, mas eu recebi o perdão do pecado. Como posso ser assim? Não consegue entender. Mas a verdadeira igreja, onde as pessoas recebem o perdão do pecado, diz que não dura muito tempo, porque se corrompem. Ao meu redor também tinha pessoas que receberam perdão do pecado e que amavam servindo ao Senhor, mas bebem. Eu não vi somente uma ou duas pessoas assim, independente de quem seja. Nós somos, se Satanás nos arrastar, nós somente podemos ser puxados. Não confiem em vocês mesmos. Vocês somente têm que olhar para Jesus Cristo. Ah, e eu quero fazer algo. Vocês não podem acreditar nisso. Eu sou sujo e mau. Eu somente posso ser enganado por Satanás. Jesus tem que me conduzir. Jesus tem que conduzir a minha vida. Dentre os pregadores, tem muitos que confiam em si mesmos. Por isso, mesmo recebendo esse incrível perdão do pecado, rapidamente são enganados por Satanás e bebem, se drogam, caem no pecado, ficam contra a igreja, ficam contra Jesus. Satanás pode fazer isso de qualquer jeito. O que Jesus fala em Mateus 21 é que aqueles lavradores queriam ser bons para os seus donos, eles jamais queriam agir daquele jeito. Mas eles foram para o caminho de matar o próprio filho do dono. Não existe ninguém dentre vocês que pensam que vão agir dessa maneira. Mas se Satanás trabalhar, vocês também se tornam Satanás. Por isso eu não posso confiar em mim mesmo. Eu tenho que acreditar em Jesus. Será que isso é a vontade de Jesus? O que a Bíblia diz? Então, se eu não seguir a palavra de Jesus, o diabo me engana. Então, não é nada difícil vocês caírem no pecado. Diante do Senhor, vocês têm que ser humildes. Vocês não podem confiar em vocês mesmos. Muitas pessoas são salvas, recebem o perdão do pecado. Hoje de manhã cedo, o ancião e o seu filho me ligaram. Era 4 da madrugada. Eu recebi o telefonema. Pastor, eu quero conversar com o senhor. O senhor, eu posso ir para o senhor? Mas se você vier até aqui, que horas vai ser? Mais ou menos 5 da madrugada. Então, pastor, eu quero me encontrar com o senhor. Porque o meu neto vai amanhã pro exército, então eu tenho que pegá-lo. Era o ancião que estava na colônia dos leprosos. Em 1978, eu acho, eu fui para a colônia dos leprosos e inúmeros leprosos receberam perdão do pecado. E um dentre eles era o ancião, e ele criava galinha na sua casa, mas depois que ele recebeu o perdão do pecado, ele falou para sua esposa: querida, a partir de hoje, independente do que eu fizer, você não me impeça. E ele vendeu metade das suas galinhas. Eu tenho 6.000 galinhas na minha casa. E com 3.000 galinhas é o suficiente para a gente sobreviver. Ele vendeu metade das galinhas. E ele pegou isso, colocou esse dinheiro na sua bolsa
e procurou seus amigos que são também anciãos. E ele falou: recebi o perdão do pecado, eu nasci de novo. Como? O pastor Oxupark, ele fez uma conferência. Eu também vou apresentar vocês para o pastor Oxupark e vocês também deviam ter uma conferência. Então, sua igreja toda vai nascer de novo. A nossa igreja vai ficar cheia do Espírito Santo. Ah, nossa igreja não tem dinheiro para fazer isso. Ah, eu sabia. E ele abriu a bolsa e contou o dinheiro e falou: esse tanto é o suficiente, né? E assim, eu acho que em 7 igrejas, mais ou menos, através daquele ancião, nós fizemos uma conferência. E muitos dentre os leprosos receberam o perdão do pecado. E na igreja Chungmo Wejeong tinha o pastor que estava fazendo 60 anos. E lá tinha os leprosos que tinham profundo amor por ele. E eles prepararam uma festa de 60 anos para ele. E ele falou: não quero, eu vou viajar. Pastor, o senhor é o nosso pai. Seu aniversário de 60 anos, queremos fazer uma festa para o senhor. E o pastor falou: não quero. Por que vocês vão fazer uma festa que vocês querem? Eu tenho que fazer uma festa que eu quero. Tá, pastor, então vamos fazer conforme a sua vontade. Então, vamos ter uma semana de festa. Vamos convidar o pastor Park para fazer uma conferência. E lá na igreja Chungmo-ejo, nós fomos para a colônia dos leprosos e fizemos uma conferência por uma semana. E eu fui para muitas colônias dos leprosos. E andando de carro com o meu filho, quando a gente vai para o interior, eu falo para o meu filho Yongu, quando a gente passa aquela montanha, tem uma igreja e tem um ancião lá. É uma colônia dos leprosos. E lá muitas pessoas receberam a salvação pela conferência. E ali tem uma conferência também que eu fiz. Naquele tempo, muitos leprosos receberam a salvação. E eu fui para essas igrejas e fiquei como muito amigo deles. E a gente comia junto, bebia junto, dormia junto. E depois os leprosos me falaram: o pastor Oxupark com certeza também deve ser leproso. E um deles falou: pastor, fale a verdade pra gente. Falar a verdade do quê? Todos nós já sabemos. Sabem o quê? Fala a verdade, pastor. Mas eu não estou escondendo nada. Pastor, a gente já sabe de tudo. Mas o quê? Me falem. Pastor, o senhor é leproso, né? Ainda não. Daqui a um ano eu falo para vocês. Porque você só sabe ser leproso depois de 3 anos. E foi muito bom. Eu fiz a conferência em muitas colônias de leprosos. E principalmente na igreja Eawon. E 700 pessoas vieram, todos receberam salvação, ficaram felizes. E nós ficamos muito felizes. E eles queriam dar sua vida para viver pelo evangelho. E quando eu estava em Tegu, umas pessoas vieram me procurar. Ai, pastor, o pastor da nossa igreja tem problemas. E eu fui e falei com eles. Mas eles seguiram o seu pensamento. Pessoal, não acreditem no seu pensamento. Então, a maioria de vocês pensam que vocês são bons e que podem ter uma vida espiritual boa. Mas em Mateus capítulo 21, que eu falei hoje, o lavrador da vinha somos nós. Mesmo que ele foi abençoado e estava vivendo bem, leia o livro de Juízes. O povo de Israel, quando vivia bem,
Eles serviam a Baal, a Astarote, e quando tinham dificuldade, eles choravam, oravam, e quando eles foram levados cativos, eles choravam, se arrependiam, e Deus abençoava, e depois novamente eles caíam no pecado. E repetindo continuamente, isso é como o ser humano é. Por isso, eu tenho que me negar. Ah, daqui pra frente eu vou ser bom. Não creiam que vocês vão se dar bem. Vocês têm que crer somente em Deus. A sua determinação, a sua decisão, isso não é nada. Os, os lavradores da vinha tinham muita gratidão para com Deus. Eles tentavam ser bons, mas eles mataram o filho do dono. Era uma coisa inimaginável. E depois eles foram destruídos. Isso é o ser humano. E mesmo que seja assim, o que os lavradores disseram? A gente, criança, a gente tem que tratar bem o dono da vinha. Nós temos que ser bons pro dono. E a esposa falou: Você parecia um louco. Você falou para os filhos tratarem bem ao dono. Mas por que que você fez isso? Ontem à noite você parecia um louco. Todos nós, se formos enganados por Satanás, ficamos loucos. Não tem como ficar normal. Ai, aquele malvado. Ai, aquele cara é mau. Se Satanás trabalhar nele, esse é o caso. Pessoal, nós não devemos acreditar em nós mesmos. Principalmente, não confie que você pode fazer bem. Você tem que saber que você somente pode cair na maldade, que você pode cair no pecado a qualquer hora. Por isso, confie tudo a Jesus. Negue ao seu pensamento e somente siga a palavra de Jesus. Eu vi muitas pessoas que caindo no pecado, se corrompendo, ficando contra a igreja, falando contra a igreja, bloqueando o trabalho da igreja, coisas que a gente jamais podia imaginar. Vocês também podem fazer a mesma coisa, se vocês confiarem em si mesmos. Não confiem mais em vocês mesmos. Confie que vocês possam ter fé somente de acreditar na palavra da Bíblia. E assim vocês serão abençoados por muito, muito tempo, servindo ao Senhor. Eu espero que vocês vivam pelo Evangelho. Muitos pregadores que estavam comigo eram pessoas muito boas, mas eu as vi se corrompendo muitas vezes. Eu também posso me corromper a qualquer momento. Eu posso ir pelo caminho errado. Não confiem em vocês mesmos. Confiem somente na palavra. Ah, é só eu me decidir assim. Se eu fizer bem, não, não é assim. Por isso, abandonem todo o seu pensamento e creiam somente na palavra de Deus, porque assim vocês terão a verdadeira vida espiritual. Vamos orar? Deus, Pai, através da Bíblia, o Senhor nos mostra exatamente a nossa imagem. A história dos lavradores da vinha não é sobre outra pessoa, é a nossa história. Nós recebemos a graça de Deus e fomos abençoados. Mas ele matou o filho do dono. Nós podemos fazer isso. Que nós não confiemos em nós mesmos, mas somente em Deus. Que nós não confiemos na nossa decisão, determinação. Que nós somente possamos estar com o Senhor e depender de Ti. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor abençoe a todos nós. Muito obrigado. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal. On the fount of every